Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco agora do Encontro com o Esporte e agora na presença do Leandro Voaden, mais uma vez aqui nos prestigiando. Muito obrigado, Leandro. Que é isso, um grande abraço a vocês, tudo de bom. Pois é, nem deu tempo de descansar muito, esteve em campo ontem, não é? É verdade, ontem, 19h30, estivemos no Centenário em Caxias, na partida Caxias e Ipiranga. Caxias, né, Gasparotto, que vai ser o adversário aqui, né, do Lajadense na estreia do Estádio Alves Azul, quarta-feira, 22 horas, num confronto de dois vitoriosos na primeira rodada. Rodrigo, venceu por 2-0 na Ipiranga, mesmo placar que o Inter conseguiu diante do Grêmio lá no Olímpico. E acredito assim que vai ser um bom jogo de nível técnico e tático e que vença o melhor. Nessa segunda rodada, só para dizer rapidinho aqui, a gente vai ter os confrontos do São José contra o Veranópolis, o Canoas contra o Grêmio, o São Luís contra o Cruzeiro, também outros dois vitoriosos na primeira rodada, e o Ipiranga contra o Novo Hamburgo, isso na quarta-feira, além de Grêmio, além de Caxias e Lajadense. E na quinta-feira, Inter e Cerâmica, Santa Cruz e Avenida, o Clássico, e Juventude contra o Pelotas. Essa é a segunda rodada lá do nosso estadual. Voaden, a gente tratou no primeiro bloco aqui com a presença do Guilherme Mader a questão da preparação física. E a arbitragem é cada vez mais cobrada também por isso, não é mesmo? Rodrigo, acho que foi um passo bem dado em relação à profissionalização, realmente ao quesito profissional, a visão profissional que tem que ter os árbitros, né? E a Fittipaldi caiu como uma luva nesse sentido, o conhecimento que eles têm, né, em relação à atividade física, à prática física, com certeza é de um valor enorme para nós, né? Então nós precisávamos disso, era uma peça fundamental, uma engrenagem que estava faltando nessa situação toda, e como eu disse, caíram como uma luva, são bem-vindos, começaram a fazer um belo trabalho, principalmente no quesito aquecimento no campo de jogo, que é uma das coisas indispensáveis. Você entra para dentro do jogo já com o clima do jogo, você começa o jogo no clima do jogo, na temperatura do jogo, que é importante, além de toda a prescrição, conforme o Guilherme colocou, né, de toda a prescrição que será feita e na verdade, para uma situação prática, e usar um exemplo, quando eu estou doente e preciso de uma ajuda, Rodrigo, de um médico, eu vou procurar um médico. E esse médico vai fazer um exame, vai fazer uma avaliação, e a partir daí ele vai fazer uma prescrição através de uma receita. E a partir daí, cabe a mim pegar essa receita, ir até numa farmácia, comprar a medicação e ministrar essa medicação conforme está prescrito ali. Assim e dessa forma vai funcionar com a Fittipaldi. Ou seja, feita uma avaliação inicial, é feita a prescrição de treino e, evidentemente, com o interesse de cada um, que vai fazer com que as coisas andem e, ao mesmo tempo, o resultado vai ser positivo. E, claro, a Federação Gaúcha, a partir desse ano, a partir dessa iniciativa, desse contrato com a Fittipaldi, tem um banco de dados, onde ela sabe o peso do Voaden, a altura do Voaden, a composição óssea do Voaden, e não só do Voaden, de todos os outros árbitros que estão à disposição. Então, com certeza, é um pontapé interessante, valiosíssimo para nós, porque o árbitro precisa ter o condicionamento físico, não tem jeito, e acima de tudo, para ter esse bom condicionamento, ele precisa da ajuda do profissional. Pois é, você que é um árbitro FIFA, existe um trabalho muito semelhante na FIFA, não é mesmo? Exatamente isso. Eu, desde o dia 19 de dezembro, estou com a ajuda de profissionais, né, com a ajuda dessa orientação física. A FIFA, o instrutor físico da FIFA me passou um treino, tá? Então, desde o dia 19 eu treino 6 dias por semana, descanso um dia. Evidentemente que quem põe isso na prática e quem está acompanhando isso é a equipe Fittipaldi, né, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte deles. Eles cuidam da parte física minha desde o dia 26 de setembro, e graças a Deus a gente tem conseguido bons resultados. E a gente pretende continuar essa parceria por muito tempo. A FIFA faz isso, a CBF tem a intenção de fazer isso, e a Federação Gaúcha não poderia ficar de fora disso, e não poderia ser diferente. Então fez isso, e vamos agora sempre melhorar, buscar ajustar algumas coisas, se é que há necessidade. E para que tudo dê certo e que, na verdade, nós que somos a parte maior, a mais interessada de tudo isso, tenhamos êxito. Pois é, né, Gasparotto? Acho que é fundamental este lado também. Já que os árbitros são muito cobrados na questão técnica dentro do campo, eles devem também, então, ter um amparo físico também, né? Rodrigo, e o importante é que
a parte física ideal resgata a autoestima também do ser humano, né? Então a pessoa fica tranquila e tem condições assim de desenvolver o seu trabalho com mais qualidade e mais precisão, né, Leandro? Ah, com certeza, Gasparoto. Você está bem, né, consigo mesmo, lhe dá a condição, a tranquilidade para poder trabalhar, e é importante isso para dentro do campo de jogo. E o mais importante, eu digo sempre, o árbitro, ele a partir dos 80 minutos de jogo é que começa a cansar. Se ele estiver bem preparado, ele tem a maior tranquilidade para tomar as decisões, né? E geralmente os lances polêmicos acontecem a partir desse momento. Então ele estando bem preparado fisicamente é uma ajuda interessante, não só na condição física, claro, alguns detalhes, por exemplo, aprender a respirar numa situação atípica, onde você vai num contra-ataque, tem que voltar um deslocamento longo, um tiro longo, você ter essa condição, essa técnica de respiração também é um detalhe importante. Então tudo isso a Fittipaldi está fazendo para nós árbitros do Rio Grande do Sul. Pois é, os minutos finais de uma partida sempre são aquele momento de pressão do time que está atrás, um momento de insegurança do time que está na frente do marcador. E falando nisso, como é que foi essa segunda etapa lá do confronto entre o Grêmio e o Lajadense, Gasparão? Rodrigo, Caio Júnior, né, viu que as coisas não sairiam do conforme ele planejou, e na segunda etapa ele fez entrar lá o garoto Leandro no lugar do Miralles, né, mas nem com isso, o Leandro até que protagonizou algumas jogadas boas lá no Grêmio, mas não conseguiu furar o bloqueio lá da defesa do Lajadense. E na etapa complementar, né, Rodrigo, logo aos 2 minutos, Kleber perdeu a posse quase no meio de campo, onde num toque que ele foi dar, o toque não saiu da maneira que ele achou que poderia, e a bola chegou até o Jansson, que avançou pelo lado esquerdo do ataque, de cabeça erguida cruzou para dentro da área. Tatá chegava em velocidade e chutou sem chance para Vitor. Era o 2-0. Na comemoração, o Tatá deu 2 saltos mortais, levando ao delírio o torcedor lajadense. Aos 15, Bruninho driblou o zagueiro do Grêmio dentro da área e caiu. O árbitro interpretou como simulação e aplicou o segundo cartão amarelo no camisa 10 do Lajadense. Mesmo com um jogador a menos, os comandados de Benhur Pereira não se intimidaram, controlando as ações ofensivas do oponente. Jansson e Adriano ainda tiveram oportunidades de ampliar. No apito final, muita comemoração, pois além da vitória, o time de Lajeado vai ser lembrado como a equipe que derrotou o Grêmio no primeiro jogo do ano em que o velho Estádio Olímpico vai ser desativado. Agora, a equipe se prepara para os 2 compromissos em casa. Na quarta-feira, às 22 horas, diante do Caxias, na inauguração oficial do Estádio Abril Azul, e no domingo, no duelo com Pelotas, às 18 horas. Os resultados dessa rodada, o que me chamou a atenção foi o São Luís, lá do nosso amigo Gelson Ponte, né, do Vilafão, que venceu, né, a equipe, né, adversária por 2-1, o Pelotas, lá na casa do Pelotas, na boca do gol. Parabéns, Gelson. Pois é, grande destaque essa vitória aí também do São Luís, que vai ter outro confronto também entre 2 times que venceram na estreia. Voaden, você já é uma referência técnica dentro de campo na questão da arbitragem. Hoje, dá para se dizer que essa sua negociação com a Fittipaldi na questão do patrocínio para os árbitros o torna também uma referência nesse sentido de liderança para a sua categoria? Olha, eu tenho um pensamento muito claro, sou muito objetivo, eu procuro ajudar meus colegas e tudo que eu entendo que seja bom, evidentemente que eu vou abraçar a causa e vou adiante. Eu tenho feito isso sempre que possível, né? E não foi diferente nessa situação em relação à Fittipaldi. É claro que eu conversei com o Noveleto, fiz o contato com o Noveleto, mas é evidente que o Noveleto, na condição de empresário, né, na condição de pessoa, de conhecedor que ele é, evidentemente que ele viu a qualidade técnica que a Fittipaldi tem, a condição que a Fittipaldi tem nos seus colaboradores. Então, isso é muito importante, ou seja, a Fittipaldi é uma empresa que tem profissionais capacitados, qualificados para desempenhar essa função. E eles estão lá exatamente por isso, por mérito deles, porque eles têm esse conhecimento. E estão provando isso dia após dia, que eles têm essa condição. Então é por isso que eles estão lá. Eu apenas fui um atravessador aí que pela amizade, pelo respeito, pela consideração que eu tenho com o Noveleto, apenas coloquei a ele essa situação. Ele disse, não, traga eles aqui que a gente vai conversar. E foi uma conversa rápida, muito tranquila, de 10 minutos no máximo. Não,
está fechada a parceria. Se vocês estão cuidando do Voaden, com certeza vocês têm condição. E olha, cuidando e cuidando bem, que se diga de passagem, que fizeram um milagre num primeiro momento, né? Fizeram um milagre, essa é a palavra certa, e isso chama-se relação de confiança. Foi estabelecido isso e que bom, fico feliz que isso tenha acontecido. Pois é, vou indo rapidinho para um outro assunto aí, porque a gente também precisa passar por isso, o Bola Mar, Gasparotto. Tivemos aí rodada muito importante para as equipes aqui da região, né? As equipes que representam o Lajeado, lá no Bola Mar, em Tramandaí, atuaram nesse domingo pela segunda rodada da competição. Às 9 horas, o Galera TKF 7 encarou o time do Chagas Esportes Couro Bom Retiro no Clássico Regional. Com a bola rolando, empate em 3-3 no tempo normal. Como nesse certame não pode haver igualdade no placar, a decisão foi para as penalidades. Jorjão cobrou mal e a bola saiu para fora. Duia não desperdiçou e deu o primeiro ponto para a equipe do Chagas Esportes, treinada lá pelo Marquinho Lang. Agora o elenco do Galera tem que vencer seu último compromisso no domingo, se ainda quiser postular uma vaga para a fase seguinte. Já a equipe do Rock Tratores colocou 8-2 lá nos Jovens do Vento de Canoas, com 2 gols lá do Itamar Gonzatti, Renato Teixeira e Itafu, ambos com 2 gols. E os outros 2 gols foram marcados Paulo Sérgio e Betinho, chegando à liderança do certame. Torneio de mini futebol de verão aqui do 7 também tem rodada hoje, né? Hoje, né, Rodrigo, vamos ter a rodada, a terceira rodada, na realidade, lá no 7 de setembro, onde vamos ter os seguintes confrontos: América e Galácticos abrindo a rodada, da terceira rodada, Renegados Night e Viracopos, Galera e Renegados Summer Show, Alcatraz e Real Madruga. E a grande novidade ali foi que o Alcatraz venceu o Galera na rodada anterior e perdeu os pontos porque utilizou lá um jogador de forma irregular, assinou ficha de forma irregular, acabou perdendo os pontos. A classificação lá na chave A: Dinamite 4 pontos, América e Futebol Avaí 3, Viracopos 1, Renegados Night e Galácticos sem pontuar. Já na chave B, R7 6 pontos, Galera 3, Real Madruga e Coringas 1, Renegados, Summer Show e Alcatraz sem pontuar. Guardem próximo compromisso seu? Quarta-feira, reserva no jogo da Libertadores, Inter e 11 Caldas. Pois é, muito obrigado pela sua presença, uma boa sorte, uma ótima temporada para ti. Para vocês também, boa semana. Obrigado. E amanhã a gente está de volta com mais Encontro com o Esporte. Até mais. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760.